É isso aí, né, irmã Michele? É isso aí. Olá, pessoal. Nesse clima romântico, nesse clima de romance no ar que nós estamos aqui hoje. Também, né, para falar um pouquinho do projeto Eu e Ela, para poder e nisso, né, nesse podcast contar a nossa história, contar como nós nos conhecemos e o que aprendemos com o relacionamento, né, dar dicas do que aprendemos através do nosso relacionamento, através das nossas dificuldades, dos nossos acertos. E hoje vai ser muito especial por tudo isso. É isso aí. E começando nesse clima alegre, nesse clima que todos assembleanos, principalmente os assembleanos, gostam, dizem que tem uns hinos para os casais aí. Diz que o primeiro hino que é cantado para os casais é 196 da harpa cristã. Que aí todo mundo, quando encontra a sua predileta ou o seu predileto, começa a cantar assim, ó, irmã Michele. Já achei uma flor gloriosa e quem deseja a mesma terá. Aí depois, né, os dias vão se chegando, vem o casamento, e aí eles mudam o hino, né? Porque aí um começa a ver o defeito do outro, aí eles começam a cantar aquele hino. Ó, com cego andei e perdi O hino do vai vagueio. mudando, Vai né? mudando o hino, né? Aí depois vem a carga da casa, da família, muda o hino. Ah, Levarei eu também minha cruz. Não é assim? é desse Aí jeito. depois os filhos vão chegando, e filho de crente é tribo, né? Conta por dúzia. Aí eles começam a cantar assim, ó. Tantos como areia da praia. E aí depois fica viúva ou viúva. Sabe qual é o hino que eles cantam? Ah, Livre estou, livre estou. É brincadeira. Nós estamos aqui nesse clima divertido, nesse clima de alegria, iniciando a nossa história aqui no podcast. Eu quero iniciar aqui e a Mãe Michele vai dando a sua participação e contando alguns detalhes. Eu sou de Minas Gerais, nascido numa pequena cidade no interior de Minas Gerais, no sul de Minas, nas montanhas Cafieiras de Minas Gerais, uma cidade pequena de 25 mil habitantes, por nome de Monte Santo de Minas. E a Michele, nascida onde? sou de São Paulo e minha família é de São Paulo. E nos mudamos para Minas na minha adolescência. É isso aí. E o interessante, irmãos, que na minha adolescência, né, aquela fase de querer conhecer uma moça da igreja, eu sempre tive um lema, porque Deus sempre falou que ia me levar, me usar, e eu sempre pensei, se eu casar com uma moça daqui, né, criada aqui, ela nunca vai ter a vontade de crescer, de viajar, de conquistar. Porque sempre no interior de Minas é aquele um primo casa com a prima para ficar na mesma família. E eu entrei no propósito de oração. A oração foi: Deus, eu quero que o Senhor envia a minha esposa. E foi isso que aconteceu, não foi? Desse jeito, Deus deu um jeitinho de me tirar de São Paulo e de me levar para Minas, para que a gente pudesse se encontrar, se conhecer. É isso aí. E desse encontro, nós temos uma história muito engraçada, que eu era líder de um pequeno grupo de jovens, e tinha ali 15 jovens, 14 jovens. E quando a irmã Michele chegou naquela mocidade, já tinha 3 secretários trabalhando na diretoria. Mas eu coloquei ela como quarta secretária dos jovens, só para ficar mais perto dela. Não foi assim? Deu para fazer isso só porque você era o líder, né? É verdade. Então começamos ali, eu já ministrava, eu não tinha carteira de habilitação, porque era um jovem adolescente, podemos dizer assim. E aí a mãe da irmã Michele que me levava para pregar nos congressos da região. E isso a irmã Michele ia, e nós fomos nos aproximando, ela foi conhecendo eu fui conhecendo ela, Interessante que a gente se tornou melhores amigos. melhores amigos. Aí que é o problema. Porque eu era tão amigo dela e ela tão amiga da minha pessoa que eu tinha medo de chegar nela para falar que estava gostando dela para namorar. Porque eu pensava assim, se eu chamar ela para namorar e ela não quiser namorar comigo, eu perdi a amizade
e vou ficar chupando o dedo. Então é melhor eu continuar amigo dela e continuar gostando dela. E isso foi quanto tempo? 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Mais de 1 ano nesta peleja, nesta luta. Conta um pouquinho aí. Então, né? Quando eu saí de São Paulo e nos mudamos para Minas, na verdade foi algo assim, de repente, inusitado, não estava no projeto da minha família, mas estava no projeto de Deus. E as coisas aconteceram assim de uma hora para outra. E quando a gente se deu conta, estava em Minas. Não conhecia ninguém e conhecemos a primeira família. E depois essa família nos apresentou a família da irmã Neuza, do irmão Vanderlei, que é a sua família. Uhum. E nisso a gente começou a congregar juntos e começou essa aproximação, né? Essa amizade e a gente gostou muito um do outro, que a gente se tornou os melhores amigos. E, de certa forma, isso era bom, porque a gente era amigo, mas também a gente começou a ter dificuldade de como começar um relacionamento, como começar um namoro. É isso aí. E eu me lembro muito bem que a minha vovó Vita, né, uma mulher de oração, e que hoje não está entre nós, voltou para sua casa, está no céu. E eu me lembro que eu abri o coração com a minha avó, uma mulher de oração, e falava para ela: vó, eu precisava de um sinal da parte de Deus, que se a irmã Michele é a pessoa para me namorar. Então aqui já vai um conselho para os jovens aí, essa nova geração. Você não pode escolher a moça, rapaz, só pela cor dos olhos, só pelo comprimento do cabelo. Você tem que entender se ela é da vontade de Deus. Deus te deu a oportunidade de conhecê-la, né? Você vai saber se ela é uma pessoa organizada, você vai entender se ela é uma pessoa de uma maturidade, não é assim? Mas só que não é só isso. Você tem que entender se ela é compatível para o projeto que Deus tem na tua vida. Então essa era a minha preocupação, de interferir no projeto que Deus vinha alimentando a minha vida, espiritualmente falando, ministerialmente, e esse foi um detalhe muito crucial. E eu me lembro que a minha avó falava: olha, eu vou orar e você passa aqui tal dia, eu tenho a resposta. Minha avó fazia uma campanha de oração, e eu me lembro que ela falou: depois do culto de ceia, na hora que acabar a ceia, pode vir em mim no culto, que eu sei se ela é de Deus ou não. E eu me lembro que o culto de ceia não acabava, porque eu naquela ansiedade de ter uma resposta da parte de Deus, e eu me lembro que acabou o culto rapidinho ali, e a gente foi despedindo, e eu corri na minha avó: e a avó, é de Deus? É de Deus, meu filho. E Deus confirmou que ela será a tua esposa. Pode ficar em paz. Então, são confirmações que hoje essa nova geração, de repente, nem se preocupa. Isso é um detalhe muito crucial. É verdade. E outra coisa assim que as meninas precisam observar. Quando a gente se encontrava ou quando eu chegava lá na sua casa, você estava sempre ocupado, fazendo alguma coisa. E eu via assim, a sua disposição em ajudar a sua mãe, em ser organizado, manter suas coisas organizadas. Eu achava aquilo interessante. Eu falava: poxa, eu quero a alguém... A beleza não ajudava, mas a organização ajudava. Eu quero alguém que seja assim proativo, organizado, que tenha assim, uma visão de pelo menos manter um ambiente legal. E isso, desde o início, eu sempre admirei em você. E eu me lembro que minha mãe, detalhes que no podcast, esse é um programa para a gente abrir mesmo o coração e contar detalhes, né? Que aqui a gente pode falar tudo, né? É diferente do púlpito. No púlpito a gente espiritualiza mais. Aqui é tudo. Então eu me lembro que a minha mãe tinha um sofá daqueles de madeira, né? Que encaixava as almofadas, e eu passava óleo de peroba. Óleo de peroba, né? E eu me lembro que um dia eu estava lá passando, dando o maior trato,
E aí a Michele chegou no corredor, eu guardei o olhinho aqui no bolso de trás e o paninho só para ela não ver. Foi desse jeito. Tava todo suado, tava fazendo faxina em casa. Detalhes da vida. E é isso aí. E eu fiquei de olho. Eu falei, poxa, é alguém que tem futuro. É. Então, os dias foram passando, a timidez era grande, né, de chegar nela, mas eu me lembro um dia que eu tive esta coragem de procurar ela, abrir o meu coração para ela e falar, olha, tem mais de um ano que eu estou namorando com você e você não sabia. Aí, quer namorar comigo para casar? Então, ali começou o nosso namoro, né? É. Foi assim algo especial, porque a gente já era amigo e só ficou melhor. Já conhecia tudo um do outro. É. E a gente criou um slogan para o nosso namoro, né, que chamamos de namoro, que é a fase do conhecer um ao outro. Nós não vamos namorar para casar, nós vamos casar para namorar. Então isso facilitou muito, e é o conselho que eu deixo para os jovens. Hoje os jovens querem conhecer tantas pessoas, tão fácil a moça ir para a cama com o rapaz, e eu vejo que isso é algo que Deus desagrada, porque Deus ama a pureza. E nós conseguimos manter essa fidelidade com o Senhor até no último momento, e eu vejo Deus nos honrando, reflexo daquilo que a gente decidiu lá atrás. E eu vejo assim as orientações do Senhor para a vida do jovem, para a vida da moça, que muitas vezes durante nosso momento de jovem, a gente pensa que são só regras, né? Proibições e, nossa, eu quero ser livre. Quantos, né, tem essa fala? Mas eu vejo como um fator de proteção. Quanto menos relacionamentos, quanto menos envolvimento, menos dor, menos machucado, menos memórias depois, futuramente, para a vida do casal. E isso é um fator de proteção. Né? Hoje eu vejo assim. E eu acho bacana a gente ter essa oportunidade de compartilhar, né, sobre isso. Porque a gente viu na nossa história o quanto o Senhor veio nos protegendo. O quanto que Ele agrada, né, esses detalhes. E nos protegendo desses desencontros para que hoje a nossa vida pudesse ser como é. Eu me lembro que nós tínhamos regra em tudo. Regra, não dava para sair sozinho o casal, não dava para sair. Era proibido, né? Nós tínhamos regras em horário para chegar. Sim. E hoje que os jovens não têm horário, os pais não colocam regras. E isso é muito importante. Para você, pai que está assistindo, para você que está no relacionamento ou pretende se relacionar, para você, adolescente, o conselho é esse. Seja santo, porque vale a pena. Na verdade, a gente estudava, né? Os dois estudavam, a gente tinha a nossa vida pessoal, o trabalho, estudo, e a gente tinha dias, né, que poderia se encontrar. E isso a gente... Regras, né? A gente conseguiu obedecer e a gente viu, né, os frutos disso. Que a gente teve um casamento honrado, que a gente teve a bênção do Senhor desde o início na nossa vida. Isso é muito importante. E aí começou o projeto para o casamento. E quando Deus está no projeto, Deus é o Deus que prepara todas as coisas. Vai ter lutas? Sim. É normal, né? É natural. Só que a recompensa é grande. Eu me lembro que o nosso casamento foi um casamento que marcou, né, a região. Por quê? Como eu era líder ali geral de jovens, na boa intenção, se eu não me engano, era mais de 20 igrejas, né? Era regional. Então, mais de 20 igrejas. Então, a gente mandava carinhosamente e educadamente um convite para o líder, que trabalhávamos juntos. Por exemplo, o líder de São Sebastião do Paraíso recebia um convite. O líder de Guaxupé recebia um convite, de Guaranese, e assim... E nós pensamos... Que era o líder, a sua esposa, os casados, o líder solteiro, os seus pais, eles liam esse convite
no ensaio dos jovens e falava, olha, nós temos que honrar o Reginaldo Ribeiro e a irmã Michele. Então nós vamos descer todo mundo para lá no dia do casamento. Chegava ônibus. Chegou ônibus, vans. Então foi um congresso o nosso casamento. E a preocupação, não vai dar a comida, porque a gente não estava esperando tanta gente. Bateu a preocupação, o desespero, e agora? A gente preparou e será que vai dar? Diga-se de passagem que tinha aproximadamente quase 1.000 pessoas no nosso casamento. Então foi algo que marcou mesmo, e isso foi um milagre, já começou aí Deus multiplicando a comida, né? E eu me lembro de detalhes, nós oramos e pedindo a Deus confirmação em todas as áreas, né, do que ia acontecer, a nossa lua de mel, nossa viagem. A gente foi para Poços de Caldas, a nossa lua de mel, uma cidade bem romântica, né? Sim. Nós temos um carinho todo especial por aquela cidade. Aliás, os nossos 18 anos de casado, a gente voltou lá para mais uma lua de mel, né? Não foi? Sim, a gente... 18 anos, né? E eu me lembro que Deus arrumou a viagem, arrumou o hotel, arrumou tudo. E não dá para correr de crente, não. Até no hotel onde a gente estava sendo hospedado, a recepção era crente, o garçom que ia servir a gente era crente, então não tinha como correr de igreja, né? Interessante, um dia que a gente foi para o culto e a gente estava no propósito, orando pelo nosso casamento, orando pelos preparativos do nosso casamento, e aquela preocupação, né? Pouco dinheiro, a gente tinha que montar a casa, a gente, né, tinha que fazer a festa, enfim, tantas coisas relacionadas a gastos com o casamento. E a gente foi na igreja, a gente estava meio aflito, preocupado, e o Senhor usou o pastor aquela noite com uma palavra assim maravilhosa. E no meio assim da pregação ele parou e falou: olha, Deus manda falar com um casal aqui. E vocês estão orando e pedindo confirmação para o casamento, né? E a palavra do Senhor é que a bênção do Senhor está sobre vocês. Não se preocupa com comprar as coisas, com muitos... Não se preocupe com os móveis. Não se preocupe com nada, né? Com nada. Porque aquilo que não deu para vocês, o Senhor, Ele vai entregar nas mãos. Vai suprir todas as Ele vai necessidades. suprir muito além daquilo que vocês estão imaginando. Eu me lembro que Deus usou ele para falar o seguinte: até aquilo que vocês não pediram, Ele já reservou e guardou para vocês. Não se preocupa. E foi interessante que a gente casou, a gente ganhou muita coisa. Muita coisa. Um cômodo da casa foi para guardar os presentes. E aí, depois de arrumar as coisas, organizar, eu vi que a gente não ganhou o liquidificador, lembra? Falei, nossa, liquidificador é barato, é fácil de ganhar. Às vezes as pessoas útil, ganham né? mais, né? E aí, quando a gente ia sair para comprar, o Senhor tocou no coração para esperar, porque Deus tinha falado que ia dar tudo. Verdade. E aí, no dia seguinte, uma amiga bate na minha porta, é uma amiga que trabalhava comigo na escola, e falou, olha, pensei num presente e eu até sonhei com o liquidificador, não consigo pensar em mais nada. E levou para a gente de presente um lindo liquidificador. E a gente viu o cuidado de Deus nas mínimas coisas, nos detalhes da nossa vida. É isso aí. Então, casamos no dia 17 de novembro de 2001. 17 de novembro de 2001. Este ano está completando 22 anos de casamento, e nós temos, deste relacionamento abençoado por Deus, 2 filhos, o Felipe, que é o nosso primogênito, que fez 20 anos agora, e temos o João Pedro. João Pedro é o nosso caçulinha. O nosso caçula. De 14 anos. De 14 anos. Então, nós temos esta história para compartilhar com vocês. E quem sabe você está nos assistindo aí, você jovem, você moça, você adolescente, ore, porque Deus ainda ouve oração. E todo prato, tudo aquilo que o inimigo pode te oferecer, todos os prazeres da carne,
nada substitui a presença de Deus e a bênção de Deus. Eu posso dizer que a nossa casa é uma extensão do céu. A nossa casa é uma bênção, não só para nós. Hoje eu tenho visto esse projeto que a gente tem, que Deus sinalizou ao nosso coração e já vai caminhando aí para algum tempo, que é o projeto Eu e Ela, né? Isso. Que é aconselhamento de casais. A irmã Michele é psicóloga e tem feito esse trabalho, aconselhamento pastoral para os casais. Quantos casais que estavam à beira de um divórcio e, usado por Deus, eu e ela, podemos tirar aquele casal do abismo do divórcio e voltar de novo para um relacionamento saudável. Então eu vejo Deus usando a nossa família para abençoar outras famílias. Sim, porque assim, muita gente pensa, né, que para ser feliz no casamento você precisa acertar em tudo, né? E como se a felicidade fosse uma coisa que a gente consiga pegar, ou um lugar que a gente consiga ir. E aí a gente, no dia a dia do casamento, a gente descobriu que felicidade é aquilo que se busca no dia a dia, na nossa vida, nas coisas mais simples, na companhia um do outro, e a gente está fazendo isso, tentando, né, passar isso para os casais e ajudar as outras pessoas a perceber o que é a felicidade, né, e como obter a felicidade. Não como um fim, mas como uma maneira de viver. É isso aí. Você que está nos assistindo, compartilhando deste vídeo, abençoando outras vidas, outras pessoas. Nós vamos entrar agora e caminhando já aí para a nossa cereja do bolo, como eu costumo dizer, sobre o nosso casamento e como nós saímos para a obra missionária. Então, Deus nos chamou para executar a obra dele e foi no momento oportuno, né, que eu posso dizer que Deus não chama ninguém desocupado. A irmã Michele tinha passado num concurso, ela poderia ocupar aquela vaga e despreocupar do seu futuro, porque era do governo, né, aquela vaga, mas foi nesse momento que Deus nos chamou. Eu trabalhava com os meus pais são comerciantes, estava naquele momento lindo do comércio, né? E eu poderia ser útil ali, poderia continuar trabalhando ali, mas foi nesse momento que Deus nos chamou e nos enviou para o campo missionário. É verdade. Interessante que a gente estava trabalhando, né, e havia acabado de conquistar nossa casa própria. É um detalhe importante. Nós fizemos o acabamento da casa do nosso gosto. Eu me lembro que até assim, o desenho da porta da sala a gente desenhou, a gente planejou a casa inteira. E quando havia 6 meses morando na casa, o Senhor nos chamou para fazer a obra. São renúncias, né, que muitos não entendem, mas eu tenho uma frase que eu digo que só entende de chamada quem é chamado. E foi aí que Deus nos chamou e saímos para fazer a obra missionária, que é um prazer, um privilégio, cuidar da igreja do Senhor Jesus. E isso já fazem 20 anos que estamos aí servindo a igreja, né? Servindo a obra do Senhor. E dizer que passamos lutas, sim. Passamos momentos difíceis, sim. Mas Deus nos abençoa em todos esses momentos. Sim. E eu sempre digo que fase não se pula, né? Fase a gente tem que encarar e passar. Então, deixa um aviso aí para essa moça que começou agora a obra, que Deus tem algo na vida do esposo dela. Você tem experiência aí para contar. Quando a gente casa, quando a palavra se fala sobre submissão é algo que as mulheres detestam, essa palavra. As mulheres contemporâneas, mais ainda. Por quê? Essa palavra ela é interpretada de uma maneira pejorativa, né? Parece que a gente pegou essa palavra e deu outro significado para ela. Mas a submissão dentro do casamento, a submissão bíblica,
a submissão como plano do Senhor para a vida da esposa, não é estar numa categoria inferior ao marido. É isso que eu aprendi. Mas é estar sob a mesma missão. É perceber o casal como uma só carne e perceber esse projeto do Senhor, não o projeto para um, mas o projeto para o casal. É um projeto duplo, né? É um projeto para o casal. Porque o Senhor, quando vê o casal, ele vê um só. Né? Então, quando o Senhor tem um projeto, ele tem um projeto para os dois. E entender isso facilita muito as coisas, né? Facilita a vida das moças, das esposas, né? Que o Senhor chamou seu marido e às vezes você pensa, poxa, e o que eu tenho a ver com isso, né? Onde eu fico nessa história? Mas quando nós somos casadas e o Senhor chama o nosso marido, ele já está nos chamando junto. Verdade. E quando a gente entende isso e a gente pergunta para o Senhor, Senhor, o que eu preciso fazer para contribuir, para cooperar com aquilo que o Senhor tem, né, na nossa vida como casal? E aí o Senhor vai nos orientando, nos direcionando, e foi isso que aconteceu comigo. E nesse direcionamento a gente vai achando o nosso lugar. Né? E Deus também vai moldando, né? Porque eu acho tão espetacular o que Deus fez na vida da irmã Michele. Eu sempre não tive medo de púlpito. Eu sempre tive esse desempenho, desde novinho, falando com gente. Mas a irmã Michele tinha uma timidez que ela tinha medo de microfone. Totalmente contrário disso. Né? Não que eu ainda não tenho. Mas Uma hoje coisinha. eu vejo ela ministrando para mulheres por todo o Brasil. Hoje, na frente de um grupo tão grande, né, de mulheres aqui do nosso campo, falando para as esposas de ministros, igual falou agora o ano passado, para as esposas dos ministros do Nordeste, para toda a mulherada do Nordeste. Sim. Então eu vejo Deus capacitando, moldando. Porque eu comecei, né, a falar com o Senhor. Senhor, o Senhor disse lá, né, no início do meu namoro, quando a gente nem sabia se daria casamento ou não, que o Senhor havia feito um projeto para a nossa vida, né? E eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, se o Senhor me incluiu nesse projeto, me ajuda a desenvolver, fazer alguma coisa. Essa era a minha conversa com o Senhor. Senhor, se o Senhor me incluiu nisso, me ajuda a desenvolver e fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Porque eu lembro bem das primeiras oportunidades e que você nem me avisava que ia dar oportunidade, porque senão eu não ia no culto. Era estratégia. Aí chegava na igreja, vamos ouvir a irmã Michele. Me dava um nó na garganta. A Bíblia não lembrava de nenhum versículo. E aí eu subia e falava, Jesus, me ajuda. Nem que seja para cumprimentar a igreja, agradecer os irmãos e descer. E aí foi indo, e aquele ambiente foi ficando cada vez mais tranquilo de estar. E hoje eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez e também pela sua vida, né? Porque você me ajudou muito a sair daquele lugar da timidez e aceitar, né, essa proposta de estar na frente da igreja. Demorou um tempinho, mas valeu a pena. E eu também louvo a Deus porque eu sou um menino do interior que nasceu, não que isso justifique, mas eu sou um caipira nato. E casei com uma menina que é professora de letras. Então ela me ajudou muito, né? Então foi duplo o incentivo. Eu incentivava ela, né, a criar essa coragem no desempenho de falar com pessoas, e ela também me incentivava a sempre falar melhor, sempre me mostrando, olha, você não vai falar só aqui para esse grupo, o projeto de Deus é maior, então Deus só vai usar na capacidade que você estiver para falar com aquelas pessoas. E isso foi duplo, né? Então eu louvo a Deus pela vida. Lembra que a gente combinava de ler livros juntos? Lembra? Isso. E a gente lia e depois um falava o que tinha entendido para o outro. É isso aí. Para a gente desenvolver, né, essa leitura, a interpretação, e isso foi ajudando
E foi, assim, muito especial. Muito especial. Então nós estamos hoje compartilhando, já estamos chegando o momento já final desse programa, né? Mas estamos aí com muita alegria compartilhando da nossa vida, das nossas histórias. Vocês não podem deixar de assistir o nosso podcast. Toda semana vai sair um podcast novo aí. Nós estamos nos adequando para isso acontecer. E vai ser para edificação, vai ser para glorificação do nome do Senhor Jesus e também para ajudar pessoas, né? Hoje a internet tem chegado em todos os lugares e através desta rede de transmissão você pode ser abençoado por esse programa. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de todos vocês e parece ter uma pergunta aí, né, que os nossos internautas fizeram. E eu queria ver qual é esta pergunta. Então, o nosso assistente aqui, Josué, ele vai fazer esta pergunta para a gente e a gente vai contribuir com esse internauta que está fazendo esta pergunta. O adolescente Davi, daqui de Jaboticabal, ele perguntou: como funciona a junção de pessoas? Deus fala que é a pessoa ou você sente um sentimento por ela? Começa aí, irmã Michele, como psicóloga agora, como... Olha, conosco foi assim, teve sentimento. Porque somos nós que vamos olhar para alguém, né? E sentir, perceber se aquela pessoa como combina diz conosco. lá na roça, o coração beliscou. Né? Deu aquela beliscadinha, porque é a gente que escolhe. Aí Deus, né, que foi assim, que eu percebi que foi conosco. Deus, ele nos direciona, nos orienta e faz a gente perceber, né, se realmente a gente está no caminho certo, fez a escolha certa ou não. Através de tantas outras confirmações que ele permite a gente ter durante o período de namoro, de noivado, porque a gente já tem essa fase do namoro para conhecer, para né? conhecer. E outra, a observação, conhecer não é só conhecer hoje essa geração, que é conhecer só o sexo no período do namoro. Não é só isso. Tem tanta coisa para conhecer o que é importante para a pessoa, conhecer o que a pessoa gosta. O que a pessoa gosta, o que ela não gosta. Observar como é que ele trata, né? As moças, observa como que o rapaz trata sua mãe, sua família. Dá uma olhada, né, na organização financeira. Olha se ele é fiel no seu trabalho. Porque tem jovem hoje que eu conheço, jovem, que em um ano muda de 3 empregos. Sim. Uma pessoa dessa tem uma estrutura de manter uma casa amanhã? Bem mais difícil, né? Porque Com nessa certeza. inconstância, a pessoa tende a continuar inconstante. E Então, o namoro é justamente para conhecer, né? E assim, a aprovação de Deus ou não, a gente vai percebendo no decorrer do tempo. é por isso que Deus nos dá esse tempo, né? E como o nosso podcast é Marcas do Tempo, anota essa aí. Então, as marcas do tempo vai fazer você ter a sua escolha. É um exemplo. Começa a namorar, né? O jovem começa a namorar. E aí, a menina tem tantos ciúmes que ele não pode falar com ninguém. E qualquer coisa assim que ela se sinta ameaçada, ela vai lá e belisca. Isso vai melhorar? Belisca e vai fazendo com que a pessoa se sinta cada vez mais constrangida e se afasta dos outros, começa a se isolar, né? Precisa Deus falar que isso não está legal, não está andando no caminho certo? Ele está vendo. A pessoa precisa observar. Ela está vendo. E precisa perceber, é isso que eu quero para mim? Eu quero esse tipo de vida? Eu quero alguém para me controlar dessa maneira? Então, assim, nem tudo Deus precisa entrar e falar. O namoro é para a gente observar. Se é aquilo que a gente quer para a nossa vida. Eu me lembro que o saudoso pastor Domingos, pastor de Guaxupé, Minas Gerais, um veterano pastor das antigas, ele aconselhava a gente o seguinte: se você chegar na casa da menina 9, 10 horas da manhã e a menina está dormindo ainda, toma cuidado.
porque ela pode não fazer as obrigações de casa quando casar. Então eu lembro que ele falava isso, e hoje, de repente, eu me preocupo com essa geração. Geração de uma menina que não sabe lavar um banheiro, geração não sabe passar uma roupa, uma camisa, né? De repente, coitado do marido, esses dias um irmão falou, estou com os dedos queimados e passa roupa. Eu falei, mas você passa roupa? Então, nada contra quem passa roupa, né? Mas eu falo assim, não, eu vejo que ali é difícil, né, entender esse lado. Então, são detalhes que depois que casa, irmão, não dá para mudar mais. Eu ouvi uma mentora dizer, e isso faz todo sentido, até para você delegar, você precisa saber. Né? De repente, alguém vai falar assim, poxa, mas eu vou estudar, eu vou trabalhar, e eu não preciso fazer o serviço de casa, eu pago alguém. Mas até para você delegar, você precisa saber. Até para saber se está bem feito ou não. Então, saber nunca é demais. A gente precisa, sim, quem tem a intenção de casar, precisa ter essa noção. Né? E eu quero deixar também uma palavra agora, nós falamos muito para os jovens, para os adolescentes, mas para os casais. E bem rapidinho, a gente falou muito no sentido da menina, né? De situações assim, né? Para o rapaz observar a menina. Mas aí vai uma dica para a menina observar também, o rapaz. Né? Marca com você de estar na sua casa meio-dia, dá 1 hora não chega, dá 2 horas não chega. E sempre tem uma desculpa quando aqui, casar, outra vai melhorar? Desculpa ali. Deus está falando aí. Né? Você percebe que está com você, mas não quer desapegar não quer nutrir relacionamentos, e não amizades. Quer desapegar de comportamentos que não tem a ver com a vida a dois, não tem a ver com o compromisso de um namoro. No ambiente de igreja eu já vi isso também. O jovem era todo animado, estava cooperando, estava indo nos cultos, estava retiro, começou a namorar, ele se isola. Então, o comportamento dele é perigoso, porque, de repente, amanhã ela vai estar indo para onde? De repente vai fazer da família uma ilha, né? Uma ilha. Não tem relacionamento com ninguém, ninguém entra e ninguém sai, isso não é legal. E ninguém dentro do casamento fica feliz tendo uma vida isolada. Então, vai um recadinho aí para as meninas. Observa o comportamento. Vê se esse rapaz que você está gostando, ou que você já começou a namorar, se ele fala a verdade. Né? Observa se tem caráter. Como é o caráter. Né? Observa... Se é trabalhador. Não só o que ele fala, porque falar é muito fácil. Às vezes a pessoa sabe falar, fala super bem, né? Mas observa o comportamento para ver se é coerente com aquilo que ele fala. Se é compatível, né? E, terminando aí, nós queremos deixar também uma palavra para os casais. Né? Nós falamos tanto para os casados já, né? Sim. Esse casamento, de repente, que virou uma rotina, esse casamento que, de repente, virou uma briga atrás da outra. Tem uns que usam até aquele termo, meu Deus... Estou fazendo 10 anos de casado. Se eu tivesse sido preso, seria melhor, porque agora eu estaria saindo da cela. Mas como eu resolvi casar, eu continuo preso. Então, para você, eu quero dar uma mensagem pastoral, e a irmã Michele também vai deixar uma mensagem. Principalmente os crentes. Né? Crente tem uma desculpa. Né? Eu já vi marido falar assim, eu dou tudo para ela. Dei casa para ela, ela reclama à toa. Eu dei comida para ela. Meu irmão, eu dei roupa para ela. Isso aí ela já tinha na casa dela quando você conheceu ela. O pai dela dava comida para ela. O pai dela deu casa para ela. Tinha roupa também. Então, isso não é comportamento de um homem, uma atitude de um homem fazer. E outra coisa, não deixe o seu casamento virar uma rotina. Se organiza a semana. Eu sempre aconselho a igreja aqui, se um obreiro chegar para mim, como já acontece várias vezes, pastor, hoje domingo eu não estou indo no culto, eu estou indo numa churrascaria à noite, lá em Ribeirão Preto, com a minha esposa. Eu estou indo fazer uma viagem. Eu fico tão feliz porque tem gente que só quer ir para a igreja, da igreja em casa, de casa na igreja. A vida não é assim.
Ninguém consegue, apesar do Espírito Santo estar ali, apesar de Deus trabalhar, mas são seres humanos que precisam criar um novo dia a dia, uma nova rotina, ou melhor, um novo caminho, né? Porque quebrar esta rotina. E geralmente uns falam assim, o problema meu é porque eu não tenho dinheiro para levar ela para jantar. Meu irmão, se você tem 5, compra 2 picolé, senta na praça e já resolve o teu problema. Você quebrou uma rotina. Você saiu da sua casa e sentou no banco da praça. É isso aí. A gente lida com pessoas, né? Porque de repente alguém está nos assistindo e pensa assim, nossa, estão falando só bem do casamento. Como você disse, mas o meu casamento, a minha situação está horrível. Né? E eu não sei o que fazer, parece que está mais fácil separar, deixar, né, abandonar, do que continuar. E aí eu quero dizer para você, casamento nenhum é perfeito. Família de ninguém é perfeita. Porque família perfeita é a família do outro que a gente vê na fotografia, não é? Casamento perfeito é o casamento do outro que você não está lá dentro da casa. Porque chega na igreja de mão dada e de repente não é aquilo. De repente aquilo é só uma caricatura, só uma montagem. Mas dá para ser feliz no casamento, dá para ser feliz na família. Então, assim, se você hoje está passando por uma situação difícil, não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha, porque sempre o Senhor vai colocar alguém, né, uma pessoa que você possa pedir socorro, que você possa abrir o coração, pedir ajuda. Muita gente se isola, tem vergonha, eu não posso falar que meu casamento tá horrível, não posso falar que minha vida está frustrada nessa área, porque ninguém vai me entender, e se eu falar, eu sou crente não pode passar por isso. Mas a minha dica para você é, abra o seu coração com alguém, peça ajuda, porque para tudo tem jeito, né? Verdade. E o Senhor sempre vai colocar alguém que possa te ajudar. Às vezes essa pessoa está tão perto, mas você não se deu conta ainda. Peça ajuda. E tenta, abre o coração, né, para o próprio cônjuge, né? Abrir o coração, um ou outro. Falar, olha, minha necessidade é essa. Sim. Olha, me ajuda nesta área. A comunicação. Comunicação Aqui é eu lembrei tudo. de algo bíblico, quero deixar a cereja do bolo aí. Adão está passando um momento muito delicado da vida, porque ele está vendo todos os animais com pares. Ele está vendo o galo com a galinha. Ele está vendo o boi com a vaquinha. E ele está solitário, está sozinho. Então algo está fazendo falta para ele, sim ou não? Sim. Algo está fazendo falta para Adão. Porque ele está vendo todo mundo de 2 a 2. E ele sozinho. Mas olha como é lindo a Bíblia e a interpretação bíblica. Aquilo que fazia falta para ele estava onde? Dentro dele. Dentro dele. Deus permite um sono em Adão e tira uma costela dele. Então aquilo que fazia falta se completa. Você não vai dar nenhum glória a Deus por isso. Então vai aí, né, a aplicação. Para o seu casamento dar certo, a bênção já está com vocês. É vocês que precisam descobrir. Onde ela está. Onde é que a bênção está. E está tão perto, está dentro de você. E aí, de repente, está numa atitude sua. Está num elogio. Está numa mudança de hábito. Mas eu sou assim, eu sempre fiz assim. De repente é por isso que está dando errado. Muda, né? Tenta fazer diferente. Porque a gente todo dia tem a chance de fazer diferente, de melhorar. Aquilo que te faz falta está mais perto de você do que você imagina. Está dentro de você. É que de repente você não conseguiu enxergar isso. Adão, quando viu Eva, ele virou até poeta. Essa é osso dos meus ossos. Carne da minha carne. Se completou Adão. Precisou ir longe? Não. Estava ali. Estava ali, dentro dele. O que vai te completar, quem sabe está do lado desse sofá aí, você assistindo. O que vai te completar está tão perto de você que você nem imagina. Guarda essa palavra. Você lembra quando a gente fez aquele combinado de não ir dormir com raiva um do outro? Sim. Mas falar tudo que a gente estava sentindo. E falar, inclusive, que a gente não gostou, né?
falar o que a gente gostou, porque isso é dar feedback, porque a gente precisa dar feedback positivo e negativo, Sim. né? Falar o que a gente gostou, E falar o que foi não legal, gostou do dia. mas principalmente falar o que não gostou, né? No comportamento do Isso outro. amadureceu a gente demais. Porque isso amadureceu e a gente sempre pensa que o outro sabe aquilo Era um que a gente está pensando. tribunalzinho à noite. Antes da oração da noite, era um tribunalzinho. E aí? Por que que muita gente emburra, né? Porque acha que o outro sabe aquilo que ele quer, mas não falou. Não falou. E aí a gente aprendeu a falar. E isso nos ajudou bastante. Amadureceu muita gente. Amadureceu e fez com que a gente sempre tenha essa conexão. Porque a intimidade no casamento não é só sexual. É principalmente a intimidade emocional. E é isso E que a se gente você tem está que bem nutrir. emocionalmente, sexualmente, você Vai estar. vai estar bem. Então, fica essa dica. Que pena que o nosso horário já deu. E eu quero dizer que você faz parte da minha história. E eu estou muito feliz de ter você esses anos comigo. E eu quero ir até o último dia contigo nessa terra. Eu quero dizer para você que toda história de amor é bonita. Mas a nossa é a minha preferida. Te amo. Valeu uma palminha aí. Deus abençoe todos vocês. Fica esse projeto aí, eu e ela. Não deixe de assistir os nossos cultos na DBJ. Não deixe de compartilhar nas nossas redes sociais. Tem o Instagram da irmã Michele Ribeiro, psicóloga Michele Ribeiro. Deixa aí pro pessoal. Michele Ribeiro Oficial. E me siga lá. Nos sigam também no Projeto Eu e Ela. Participe dos encontros do Projeto Eu e Ela toda primeira quinta-feira do mês, Não, a né? segunda quinta-feira do mês. O nosso Projeto Eu e Ela na sede da Igreja da Assembleia de Deus, Ministério Belém, Jaboticabal. E você que quer desejar aí reunir os casais da tua congregação, da tua sede, não importa que lugar do Brasil, nós já rodamos o Brasil inteiro aí, Nordeste afora. É sempre um prazer e uma Vamos alegria. agora para Portugal, no projeto Eu e Ela, né? Então você pode agendar a gente e vamos com alegria aí aplicar esse trabalho. E, além de aplicar numa noite, é interessante avisar os pastores que o projeto fica lá. Você Sim. vai dar sequência aí com a tua equipe, o departamento da família, da tua igreja, e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Tem um trabalho também que a gente aplica um teste, né, para poder ver como é que está a realidade do relacionamento. Esse a gente teste aplica é muito dinâmicas importante. também, dinâmicas que vão ao encontro com o objetivo, né, temático daquele encontro, e isso tem sido assim muito especial, né? Verdade. Então, estamos aí finalizando mais um podcast Marcas do Tempo com sabor especial hoje. Dia dos Namorados, semana romântica, mas eu não posso deixar de fazer um anúncio aqui. O anúncio do livro. Este livro teológico, eu sempre deixo aqui no rodapé aí, esse livro pode te abençoar, né? Os livros têm enriquecido a família, têm enriquecido a tua cultura bíblica. Esse aqui é o Apócrifos Católicos. Não é um livro sagrado, mas é histórico. Então, aquilo que a Igreja Católica colocou na Bíblia deles lá, você vai ter esses livros aqui, com comentários no rodapé, com textos, né, grifados para você compreender melhor, porque esses livros apócrifos não foram colocados nos 66 livros, com comentário de Luiz Alexandre Solano Rossi, que é um grande teólogo. Então você pode adquirir, você pode receber na sua casa esse livro, vai ter o contato aí e com certeza a equipe vai mandar para você com muito carinho. Deus abençoe a irmã Michele. Amém. Foi uma alegria, um prazer estar compartilhando sobre a nossa vida, né, nessa semana tão especial, e que é a Semana dos Namorados. E é uma alegria poder falar sobre a nossa história e poder contribuir, né, através da nossa história com a sua história. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. É isso aí. Um beijo no coração de todos. Aguardo o próximo podcast Marcas do Tempo. A gente fica por aqui.